E havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não o conseguia por causa da multidão. Assim ele correu adiante, subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, eu estou dando metade dos meus bens aos pobres. E se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nessa casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Podemos mais uma vez orar, pedindo a graça de Deus sobre nossa vida nessa noite. Pai, aqui está a Tua palavra, ela seja assim, bem efetiva na nossa alma, no nosso coração, que ela ajude nessa noite a afirmar a nova criatura que existe em nós, que ela nessa noite venha clarear a nossa vida, venha organizar a nossa vida, pois Tu és o organizador de vidas, ó Pai. Se tiver alguém aqui com áreas da sua vida desorganizada, que nessa noite o Senhor coloque em ordem todas as coisas para a glória do Teu nome. Nós oramos assim, Pai, no nome poderoso de Jesus. Amém. Deus, Ele sempre sonhou o melhor para nós. Essa palavra, essa expressão, ela pode parecer que é uma expressão assim para impactar o coração das pessoas, mas não é isso. Deus sempre sonhou o melhor para nós. Deus sempre quer o melhor para nós. Se você é alguém que duvida disso, você precisa rever esse seu relacionamento com Deus, porque Deus, Ele sonhou, Ele preparou coisas poderosas para você viver. Quando Deus fez isso? Deus não fez isso quando você nasceu. Deus fez isso quando Ele decidiu que você ia existir. Assim como os pais, eles preparam, né, um enxoval, o berço, o quarto da criança, né? Deus preparou todas as coisas para que você pudesse viver aquilo que Ele preparou para você. E Deus preparou 2 coisas muito significativas para você viver. Primeiro, Ele preparou uma vida abundante aqui na terra. Deus preparou para você uma vida abundante aqui na terra. A abundância, ela tem esse ambiente assim que ele é muito extenso. Não dá para você pensar em abundância somente em um quesito da sua vida. Mas Deus preparou tudo, esse lugar aqui, essa terra, essa vida, para você viver em abundância. E a outra coisa que Deus preparou para você, uma vida eterna. Ele sabe que criou você para viver eternamente. Você vai viver eternamente. E porque você vai viver eternamente, Ele preparou um lugar para você viver com Ele eternamente. Então, existem essas 2 realidades que Deus preparou quando Ele sonhou com você, quando Ele pensou em você. Primeiro, Ele preparou uma vida abundante aqui na terra para você. E segundo, Ele preparou uma vida eterna para você. Nunca foi o plano de Deus que você, pelo menos, derramasse uma lágrima de sofrimento. Nunca foi plano de Deus. Nunca foi plano de Deus que você ficasse doente. Nunca foi plano de Deus que você pudesse não estar bem no negócio. Nunca foi plano de Deus que você pudesse viver nessa vida uma vida frustrada, porque Deus preparou essas 2 coisas, uma vida abundante e uma vida no céu. Ele fez isso antes que você nascesse. Se você olhar para a criação, se você olhar para o mundo, ali descrito em Gênesis, como Deus criou todas as coisas, você vai ver que nosso Deus, Ele é um Deus organizado. Ele não faz as coisas de qualquer maneira. Quando Ele pensa em criar algo, Ele já vai organizando as coisas. Então, lá em Gênesis vai falar que Ele criou o mundo. Então, no primeiro dia, Ele foi lá, criou os céus, a terra. Então, Ele fez a manhã, a noite. No segundo dia, Ele criou o céu. E Deus foi organizando todas essas coisas que nós experimentamos aqui.
A terra estava pronta, Deus colocou a gente para morar nessa terra. Ainda não existia o mal, não existia o pecado, não existia essa coisa que a gente tem que lutar todos os dias para manter a nossa fé de pé, para manter a nossa confiança de Deus. Não existia nada disso. Não tinha nada de errado na terra, tudo estava funcionando muito bem. Deus criou um lindo jardim, Deus criou uma linda estrutura para poder receber você, a mim e a você. Mas você sabe também que lá em Gênesis vai falar que o homem pecou. E esse não é um problema de Adão, de Eva, esse é um problema da nossa natureza. Isso somos nós. É a natureza que se replicou. E então, desde então, tudo ficou bagunçado. Por exemplo, nosso mundo, a Terra, o cosmos, ele foi feito por Deus para ele se autorregenerar. Eu gosto muito, eu não gosto muito não, assim, tem ambientes dos defensores da natureza que eu acho interessante. Realmente, a gente tem que cuidar bem da natureza, nós precisamos deixar um legado para a próxima geração. Mas quando os naturalistas, eles pensam numa terra cheia de escassez, que vai acabar isso, que vai acabar aquilo, que vai acabar aquilo outro, eu não acredito nisso. Porque quando Deus fez esse lugar, Ele fez de maneira que se autorregenerasse. Assim como o nosso corpo. O nosso corpo foi feito para se autorregenerar. Tem coisas que você não precisa tomar medicamento, tem coisas que o próprio corpo foi criado para poder se defender, se autorregenerar, ter a vida mais saudável que Ele preparou para você. Eu não acredito muito nesse âmbito de defesa de natureza tão doentio. Vai acabar a água, vai acabar o ar, vai acabar aquilo outro. É um pavor de escassez muito grande. Tem muita gente morrendo por causa, assim, fazendo a vida girar em torno disso, somente disso. Então, quando Deus cria Adão e Eva, Ele coloca eles aqui neste lugar, nessa terra, tudo estava ajeitado, tudo estava pronto. Adão e Eva pecam. Antes de Adão e Eva pecar, Deus deu autoridade para eles dar nome às coisas, né? Então Deus criava algo e apresentava para Adão: Adão, como você quer chamar isso? Ele fala: vamos chamar de lesma. Tem um nome científico aí que é mais complicado, eu não sei falar. Como é que se chama esse animal aqui? Vamos chamar esse animal de girafa. Deus deu essa autoridade para você dar nome para as coisas, né? E aqui vale a pena uma reflexão nossa. Qual é o nome que você tem dado para as coisas que Deus tem apresentado para você? Você pede uma família, aí você dá um nome para a sua família. Essa família é assim, essa família é assada, né? Você pede uma mulher, ora muito para Deus abençoar você com um casamento. Dá lá um marido, uma esposa, e aí então você começa a dar nome para eles, né? Esse marido aqui, essa mulher aqui, assim. Você pede para ter filho, Deus dá um filho para você, aí você vai ficar chamando ele de bênção, porque você não quer chamar ele de outra coisa. Toma cuidado com isso, porque Deus dá autoridade para você dar nome às coisas, e aquilo que você dá nome é o que você vai colher, né? Qual é o nome que você está dando para o ano de 2023 na sua vida? Deus deu autoridade para você dar nome. Então, o pecado entra no homem, o homem erra, é expulso do jardim, e então tem que vir a intervenção de Deus, porque Ele criou tudo, para que tudo vá bem na sua vida, tudo vá organizado. Então vem Jesus para nos salvar, vem Jesus para resgatar a autoridade que Deus tinha dado para mim e para você. Para colocar as coisas em ordem novamente. Então, quando nós olhamos para a vida de algumas pessoas, sem Deus, uma vida ela é muito bagunçada. Nada fica em ordem. Por conta do quê? Por causa do pecado. Mas a gente tem uma saída, se chama Jesus. Quando uma pessoa recebe Jesus, a vida dessa pessoa começa a ser organizada. Tudo na sua vida vai entrar nos eixos. Tudo na sua vida vai ser organizado, só porque Jesus está na sua vida. Ele vem e começa a ser o organizador da nossa vida. O pecado sempre estraga tudo. O pecado estraga, quando o pecado entra num casamento, ele estraga. Quando o pecado entra numa empresa, estraga. Quando o pecado entra numa profissão, estraga. Aonde entra o pecado, estraga. Mas aonde entra Jesus, Ele organiza todas as coisas. Quando nós olhamos para a vida desse homem, chamado Zaqueu,
você vai perceber que Zaqueu tinha uma vida desorganizada. É uma biografia muito pequena dele. Você não vai ver ele em outro lugar na Bíblia, só nesse lugar. São esses 10 versículos que falam sobre a vida dele. Mas você consegue perceber aqui que ele vivia uma vida desorganizada. A Bíblia fala que ele era alguém que trabalhava como funcionário público, o seu caráter era um caráter duvidoso. Com certeza ele tinha que explicar de vez em quando para os seus filhos, para a sua esposa, de onde está vindo esse dinheiro? Como é que você está sustentando a casa, né? Porque a vida dele era uma vida muito desorganizada. E então, só que um dia, ele tem um encontro com Jesus. E então as coisas começam a mudar. Se você quer organizar a sua vida, você precisa fazer como Zaqueu fez. O que Zaqueu fez para organizar a sua vida? Primeiro, ele teve desejo de ver Deus. Desejo de ver Deus. Ele queria saber quem Jesus era. Ele queria ver Deus. Sem essa fome, sem esse desejo de ver Deus, Deus não vai se revelar a você. Porque Deus, ele se revela àqueles que o buscam. Hoje você está aqui, você está buscando a Deus. Isso é um ótimo sinal para a sua vida. Isso diz alguma coisa a respeito de você em relação a Deus. Deus está contente com a sua busca com Ele. Mas Deus quer mais. Deus pode se revelar mais a você ainda. Então não deixe esse desejo de Deus, de ver Deus. Eu quero ver Jesus, eu quero sentir Deus. Não deixe esse desejo passar. Nós começamos esse culto dizendo assim: teu corpo está preparado para perceber a presença de Deus. Como é que você vai perceber a presença de Deus? Você vai perceber a presença de Deus Ele falando com você. Você vai perceber a presença de Deus Ele tocando em você. O seu corpo, você foi criado para perceber a presença de Deus. Então, busque a presença de Deus. Tenha o desejo de ver Deus. Para você começar a arrumar, assim, se tem alguma área da sua vida, Deus vai começar a arrumar. A partir desse desejo que você tem de ver Deus. Ainda que os seus olhos não possam ver, e evidentemente a gente não vai ver como a gente está vendo aqui, mas nós vamos sentir a presença de Deus. Nós vamos perceber a presença de Deus. Se você está vivendo ambientes que está com muita briga, tem problema aí, precisa de organização. Se você está tendo discussões constantes, tem alguma coisa desorganizada aí, convide Deus para organizar. Se você está mergulhado num pessimismo, você não consegue ver saída, não consegue, sabe assim, tem alguma coisa desorganizada aí, você precisa pedir para Deus: Deus, eu quero te ver. Se você está sempre pensando no pior, na pior situação, nas piores coisas, tem alguma coisa desorganizada aí, você precisa desejar ver Deus. Se você está mergulhado numa escassez, não dá isso, não posso isso, não dá aquilo outro, vai acabar, não tem jeito. Tem alguma coisa desorganizada aí, você precisa pedir: Deus, eu quero te ver. Para que Deus possa começar a vir e ir organizando a sua vida. Todos nós conhecemos a história de Jó. Depois que ele passa por tudo aquilo, e Jó era um homem temente a Deus. O texto começa dizendo: Jó era um homem temente a Deus. Mas não o fato dele ser um homem temente a Deus, ele não tinha visto Deus ainda. Mas aí, no meio de toda aquela situação que ele está vivendo, quando chega no versículo 5 do capítulo 42 de Jó, ele diz assim: meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te veem. Tenha o desejo de ver Jesus. Tenha o desejo de ver Deus. Peça para Deus: Deus, abre os meus olhos, abre os meus ouvidos, me dá a sensibilidade para poder perceber a sua presença. É isso. É o Bartimeu que está na rua: Jesus, filho de Davi. Ele queria encontrar com Jesus. Tenha esse desejo de ver Jesus. Eu tenho certeza que se você fizer isso, vai haver um choque de gestão na sua vida. Porque Deus vai começar a vir e vai começar a colocar as coisas em ordem na sua vida. A segunda coisa para organizar a sua vida, e que Zaqueu fez: faça algo extraordinário para poder mudar. A Bíblia diz que Zaqueu correu, subiu numa figueira brava para ver Jesus, porque Jesus ia passar por ali. Então, Zaqueu acordou naquele dia com uma disposição diferente. Ele soube de Jesus. Muitas pessoas sabem de Jesus, sabem do poder, sabem de como ele pode transformar uma vida. Então tudo começa com você tendo desejo. E depois você vai para fazer algo extraordinário.
Ele fez algo extraordinário. O que ele fez? A Bíblia diz que ele era baixinho, né, de pequena estatura, ele precisava ver Deus, Jesus, porque a multidão era grande, ele sobe em cima de uma árvore, chamada uma figueira brava. Nós tivemos o privilégio de ver essa árvore em Jericó, em outubro do ano passado. Não é, por favor, não é a mesma árvore que ele subiu. A mesma árvore que ele subiu já deve ter morrido. Mas lá em Jericó tem né, o Miguel, o Paulo, a gente estava lá. Tem uma árvore lá que é a figueira que, ó, foi uma planta dessa aí que Zaqueu subiu, né? Faça algo extravagante, meu amigo. O cara vai lá, sobe, o que você vai fazer? Para poder, sim, Deus, eu preciso muito do Senhor. O que você vai fazer? Faça algo extravagante. Seja extravagante na sua linguagem. Se você só ora baixinho, passa a orar alto. Faça algo extraordinário. Tenha uma atitude extraordinária. Se você sempre foi acanhado na sua maneira de servir Deus, vai lá. Seja extravagante. Porque muitas vezes algumas pessoas têm coisas extravagantes na vida delas. Tem gente que é mentiroso demais. É extravagante da mentira. É tão mentiroso que acredita na sua própria mentira. É extravagante. Tem gente que é extravagante nas palavras, num médio que fala, né? Ele está machucando todo mundo, está fazendo um monte de desorganização. Então, seja extravagante em relação a Deus. Quem faz algo extraordinário por Jesus, sempre receberá algo extraordinário dele. Então Jesus chegou ali no pedaço e falou assim, Zaqueu, ó, primeiro já sabia o nome dele. Zaqueu, desça, porque eu vou na tua casa hoje. Se Jesus falasse para uma mulher, desça da árvore porque eu vou na sua casa, a mulher fala assim, espera um pouquinho, Jesus, eu vou para casa, vou colocar as coisas em ordem, depois você vai lá. Mas o homem falou assim, não, porque o homem é assim, né? Convida todo mundo para ir para casa, a mulher que fica preocupada. Não, vamos para casa, vamos para casa. Jesus fez algo extraordinário por ele. Terceiro, ouça o que Jesus tem para lhe dizer. Ouça o que Jesus tem para lhe dizer. Quando Jesus chegou naquele lugar, olhou para cima e disse para Zaqueu, desça depressa, desça depressa. Todo relacionamento tem esse ambiente da comunicação. A gente não tem como fugir disso. E com Deus não é diferente. Nessa noite você pode fazer uma oração, Deus vai te responder. Nessa noite você pode fazer uma oração, o Espírito Santo de Deus vai chancelar essa oração na sua vida. A resposta de Deus para a sua vida. Sabe? Acalma a sua alma. Leva todas as suas preocupações para Deus. Ele vai trazer a direção correta, Ele vai trazer o apontamento correto para a sua vida. Perdoa quem você precisa perdoar. Convida Deus para participar dos relacionamentos que você tem. Não vai entrando em qualquer lugar sem Deus estar com você. Chame pelo nome de Deus. Deus, vem cá, me ajuda. Coloque em ordem essa área da minha vida. Isso vai ser bom para você. Outra coisa, como organizar a vida. Permita que Jesus entre na sua vida e arruma tudo. E esse aqui é um desafio muito grande, porque Zaqueu se levantou ali e disse assim, olha, Senhor, eu estou aqui dando metade dos meus bens a todos os pobres. E se eu fiz alguma coisa que não devia, eu vou devolver 4 vezes mais. Você precisa tomar essa decisão de deixar Deus organizar a sua vida. Eu sou uma pessoa acumuladora. Eu guardo de parafusos a coisas antigas, assim, enormes. Eu tenho depósito lá em casa, aqui, então, quem entra aqui, né? Eu guardo muita coisa. Uma vez, e é difícil, gente. A Neide sempre fala para mim, precisa limpar isso, eu fico adiando. Uma vez, eu estava na outra igreja, um grupo de pessoas aqui da igreja falou assim, pastor, a gente precisa organizar aquela cozinha. E eu queria estar junto com eles. Não, espera um pouquinho, eu preciso estar junto com vocês. Falei, não, a gente vai lá e organiza. Vocês são bondosos comigo, né? Então, não, a gente vai lá, organiza e tal. E foram lá, eu deixei. De tanto insistir, deixei. Quando eu voltei lá, tinham jogado as minhas jarras fora. Tinham jogado um monte de coisa fora, porque para eles não tinha valor, mas para mim tinha. Qual que é o desafio aqui? Quando Deus começa a organizar a nossa vida, tem coisas que a gente acha que tem que estar ali. Mas no entendimento dele não precisa estar, a gente não precisa daquilo. Aliás, para você ter uma coisa nova, você tem que tirar a antiga primeiro. Se você não tirar a antiga, você não vai conseguir comprar um negócio novo, você não vai conseguir colocar um negócio novo naquele lugar. Esse é o maior desafio nosso, deixar Deus organizar a nossa vida, aquilo que Ele quiser tirar, aquele móvel que Ele quiser mudar da nossa vida, deixa mudar, porque Ele sabe do design completo. Ele consegue ver o quadro todo.
Então permita que Jesus entre na sua vida e arrume tudo. Entenda que agora, eu e você, nós somos novas criaturas. Coisas velhas já passaram, Deus está fazendo coisas novas. Então, Ele está estruturando, arrumando a nossa vida. Essa sensação de desconforto na nossa vida, ela é difícil. Porque Deus vai movendo as coisas, né? Mas ela é necessária. Né? Ela é muito importante. E você precisa reassumir o controle da sua vida, reorganizar ela. Como a gente faz isso? Primeiro, entregue sua vida para Jesus. Sei que muitos de vocês aqui já entregaram a vida para Jesus, mas conversão é algo que tem que acontecer todos os dias. Todos os dias a gente fala, Deus, essa área eu estou te entregando. Deus, esse caminho aqui eu estou te entregando. Todos os dias a gente está se convertendo. Segundo, coloque debaixo da autoridade do Espírito Santo todas as áreas descontroladas da sua vida. Sabe, se os seus relacionamentos estão descontrolados, fala assim, Espírito Santo de Deus, me ajuda aqui. Se o seu mundo interior está desorganizado, fala, Espírito Santo, vem ajudar aqui. Se suas vontades estão fora do lugar, peça, Espírito Santo, vem ajudar aqui. Se a sua vida de sexualidade está fora, desorganizada, peça para o Espírito Santo, vem me ajudar aqui, Senhor. O Espírito Santo tem prazer em ajudar, em organizar a sua vida. Terceiro, tenha a sua autoridade restaurada. Eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo. Nada lhes fará dano. Muitas pessoas elas não estão conseguindo organizar a vida porque elas estão sem autoridade pessoal. Você não tem autoridade. Aí quando você não sente que você tem autoridade, você deixa as coisas bagunçadas. E a tendência é ficar mais bagunçada ainda. Que nessa noite, em nome de Jesus, o Senhor restaure a sua autoridade. Você tem autoridade para dar nome às coisas, às situações. Você tem autoridade para organizar a sua vida. Você tem a bênção de poder convidar Jesus, Deus, para vir para a sua vida e te ajudar nesse processo. Então, que Deus abençoe a sua vida, que Deus, assim, ajude você a perceber a presença dEle, que você tenha experiências incríveis com Ele, que Ele coloque áreas da sua vida que você acha que é difícil controlar, que Ele abençoe você e coloque a sua vida debaixo de todo o controle necessário, para que você tenha uma vida mais feliz, mais completa, uma vida abençoada por Deus. Amém? A gente pode orar então, para a gente ir terminando o nosso culto nessa noite. Hoje, a mensagem foi curtinha. Semana que vem eu falo 1 hora, tá bom? Vamos ficar em pé. Você pode fechar os seus olhos? Tem algum ambiente da sua vida que você precise que Jesus venha e controle para você, organize para você? Você pode confiar nele. Ele vai fazer as escolhas melhores para você. Ele tem bons sonhos para você, tem bons planos. Ele não vai te decepcionar. Pode ser que você fique chateado com algumas jarras que vão ser jogadas fora e você achava que aquilo era muito importante na sua vida. Mas você vai perceber que não, que Deus, Ele sabe todas as coisas. Por favor, coloque a sua vida diante de Deus. Você precisa, tem ambientes da sua vida que precisam da organização do Senhor. A desorganização tem feito você sofrer, a desorganização tem feito você ficar desanimado, a desorganização tem feito muito mal na sua vida. Mas Deus pode organizar a sua vida. Deus pode, Ele quer, se você desejar. Nessa noite nós estamos aqui, Pai, e queremos tanto que o Senhor venha, toque nas nossas vidas nessa noite. Organize, ó Deus, aquilo que está fora de ordem. Traz paz para os corações, para as mentes. Implante a Tua palavra, Senhor, como o salmista disse, para não pecar contra Ti.
Ajuda-nos, ó Deus, que nessa semana, que hoje ainda, o Senhor dê aos teus filhos visitações do Senhor, para que eles possam ter essa experiência do Senhor tocando em seus corações, no seu corpo, na sua mente, e eles saibam que o Senhor, ó Deus, está ali, que o Senhor está com eles, ó Pai. Ó Deus, sempre coloca uma fome no nosso coração, na nossa vida, por mais do Senhor, por te ver, por te desejar, por querer estar perto do Senhor, por querer ver a tua obra sendo firmada nas nossas vidas, ó Pai. Ó Deus, nessa noite, nós nos colocamos diante daquele que organiza todas as coisas, para que a nossa vida seja organizada pelo Senhor, Pai. Para que haja uma alegria maior, um contentamento maior sobre a nossa vida, mas também para que a glória do Senhor seja vista em todas as nossas vidas, ó Pai. Assim nós oramos, ó Deus, com o nosso coração cheio de gratidão por Tua palavra, e por nos dar a oportunidade de olhar para a nossa vida e dizer: Deus, eu preciso desse lugar organizado, eu preciso dessa área da minha vida organizada. Vem, pois, Pai, e faz a Tua obra em nossa vida. Essa é a nossa oração nessa noite, e nós a fazemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Cante essa canção comigo, logo depois você pode sentar-se por mais 5 minutos, antes de nós terminarmos o nosso culto. Vamos cantar essa canção.